Então, nós daremos continuidade hoje ao estudo do livro A Chave para a Teosofia, de autoria da senhora Blavatsky, um livro publicado em 1889 e que tem uma importância muito grande na literatura teosófica por trazer um resumo, né, a respeito dos temas envolvidos abordados pela teosofia, sob a forma de pergunta e resposta. E como foi feito já no final da vida da senhora Blavatsky, né, 2 anos antes do seu desencarne, esse livro foi publicado, então ele tem, portanto, um papel significativo na difusão, né, da literatura teosófica, das ideias teosóficas, e ele deveria ser realmente um livro de cabeceira, um livro estudado e consultado. Hoje está reservado o estudo dos capítulos 7º, 8º e 9º. Como se trata de uma parcela bastante extensa, né, em termos de conteúdo e até mesmo de extensão em número de páginas, obviamente nós faremos apenas um recorte, apresentando alguns pontos abordados nesse trecho, né, selecionado para a tarde de hoje, já que se trata apenas de uma apresentação a título de introdução ao estudo da teosofia. Então, aqui nós temos a capa da edição publicada pela Editora Teosófica no Brasil. Dentro desses capítulos, nós temos os seguintes títulos, né? Sobre os vários estados pós-morte, né, que corresponde ao 7º capítulo, sobre a reencarnação ou renascimento, ao 8º capítulo, e sobre o Kamaloka e o Devankan, que diz respeito ao 9º capítulo. Então, nós abordaremos nessa sequência, sendo que dentro de cada capítulo nós temos subtópicos, e faremos também essa divisão. Gandhi, o líder indiano, né, pacifista, ele diz o seguinte a respeito desse livro, A Chave para a Teosofia. Este livro estimulou em mim o desejo de ler livros sobre o hinduísmo e me desiludiu da noção promovida pelos missionários, os missionários cristãos, né, de que o hinduísmo estava repleto de superstições. Então, esse excerto ele foi retirado da autobiografia do Gandhi, e cumpre ressaltar que, de fato, Gandhi conheceu pessoalmente uma boa parte da literatura teosófica, inclusive a senhora Anne Besant, a quem manteve, né, uma certa amizade, e ambos trabalharam em prol da Índia, né, principalmente da independência da Índia. Então, iniciando aqui, começaremos sobre os vários estados pós-morte, ou seja, aquelas condições sob as quais o indivíduo se encontra após o seu desencarne, né, após o falecimento. Mas para abordar esse tema, faz-se necessário fazer uma revisão sobre o homem físico e aquilo que nós podemos dizer homem espiritual. E a senhora Blavatsky faz isso, abordando a seguinte pergunta. Então, o inquiridor, né, o questionador, ele diz o seguinte: é bom saber que vocês, teósofos, né, acreditam na imortalidade da alma. Aí a senhora Blavatsky comenta, né, T de teósofo aqui, não da alma, mas do espírito divino, ou antes, na imortalidade do ego reencarnante. Então, essa é uma distinção importante, né, entre alma e espírito. Então, nós veremos que a alma, apesar dela subsistir à morte do corpo físico,
ela também é mortal, ou seja, ela é transitória. Ela tem uma vida limitada, mas, ou melhor, embora ela subsista a morte do corpo físico. E aí continua a senhora Blavatsky. Dizemos que o homem, a alma, tem de conquistar sua imortalidade, ascendendo em direção à unidade, com a qual, se bem-sucedidos, estarão finalmente ligados e na qual serão finalmente, por assim dizer, absorvidos. Então, existe uma essência espiritual no ser humano que é uma condição que está bastante além do físico, é, portanto, algo nesse sentido subjetivo, né, abstrato, mas é muito mais real do que o próprio corpo físico, né? É como um indivíduo que está no barco no oceano, então aquela realidade próxima ao seu barco é a realidade concreta dele. Mas o oceano ele é muito maior e muito mais real, porque a visão do marinheiro dentro do barco é uma visão limitada, mas é o que o marinheiro tem diante dele. Então, a verdade para o marinheiro é aquilo que está ao alcance da sua visão, dos seus sentidos. O mesmo se dá conosco, que somos personalidades imbuídos de uma vida física, emocional e mental. Mas a nossa real existência ela não está limitada, segundo a senhora Blavatsky, que é a própria teosofia, a essas expressões emotivas, passionais, e também as expressões mentais, né? O mundo do pensamento não é a realidade última do homem. Então, daí a gente vê o quão profundo é esse tema e o quão árduo, né, deve ser abordá-lo, mas, obviamente, o estudante dedicado sempre alcança os seus objetivos, a sua compreensão, né? Precisamos apenas de uma mente aberta e concentrada, arguta e focada no objetivo de progresso, né? Então, o homem ele conquista a sua imortalidade na medida em que ele se alinha à sua essência espiritual mais pura, através dos seus melhores sentimentos, dos seus melhores pensamentos e das suas mais belas aspirações. Obviamente, isso se reflete nas nossas ações e nas nossas atitudes. Então, quando o homem alcança essa perfeição, ele alcança também a imortalidade. Ele alcança o conhecimento e a experiência do oceano, ao qual me referi nessa metáfora que eu acabei de citar, ao mesmo tempo em que ele deixa de lado aquilo que é transitório, embora seja também importante, mas não se trata nem da verdade última, nem da experiência mais sublime. E aí continua a senhora Blavatsky. Portanto, nenhum desses princípios que constituem o homem, né, pode ser a essência pura do monas pitagórico. Então, ela se refere aí a Pitágoras, né, um filósofo grego, né, pré-socrático, e que já tratava de temas dessa natureza, temas elevados, temas espirituais. Mas ela continua. Então, não é nenhum desses princípios, né, mas nosso Atma Buddhi, que corresponde àquilo que há de mais espiritual no ser humano. Tanto o espírito humano, que ela trata aqui como a individualidade, o ego espiritual reencarnante, quanto o Buddha, a água espiritual, a alma espiritual, eles são pré-existentes. Então, isso significa que o espírito ele não é gerado com o novo bebê, né? Com o nasciturno. Então, o recém-nascido ele não tem um espírito novo. Ao contrário, ele tem um ego que já é dotado de experiências prévias, mas que se encontra num nível, num plano, onde a sua manifestação no físico é limitada, como nós veremos adiante. Então, a alma que é sintetizada, que é construída para uma nova vida, ela é transitória, mas o espírito, ele é imortal e pré-existente.
Aliás, tem uma frase em filosofia atribuída a Epicuro, perguntaram a ele sobre a vida antes da vida e a vida após a morte. E aí ele disse que o que nós seremos após a morte é aquilo que fomos antes de nascer. Do ponto de vista físico, o nada, portanto, né? Então ela continua, mas enquanto o primeiro existe como entidade distinta, né, entidade espiritual, uma individualização, desculpem, a alma existe como um alento pré-existente e é uma parte inconsciente de um todo inteligente. Então ela se refere aqui ao aspecto da alma enquanto previamente existente ao corpo físico. Então, o físico ele é moldado após a existência da alma. Então, primeiro o espírito, que pré-existe, e depois, para uma nova vida, para uma nova encarnação, é criada uma alma, e em seguida, e por último, um corpo físico. Então, do ponto de vista do corpo físico, a alma também é pré-existente, mas não tão antiga quanto a entidade espiritual, o espírito, o Atma Buddhi, ou ego espiritual. Então, eles diferenciam a ânima bruta da ânima divina. Ânima quer dizer alma em latim, né? E eles aí, ela se refere aos filósofos. Tá? Aliás, Aristóteles tem um livro chamado De Anima, ou seja, sobre a alma. Um livro muito importante, né, na história da filosofia. Existe um filósofo que é anterior, inclusive, ao Aristóteles, né, que é o Empédocles. É um outro filósofo pré-socrático, ou seja, anterior a Sócrates, tanto ou em existência ou em ideias, né? Esse filósofo acreditava, segundo a senhora Blavatsky, firmemente que todos os homens e animais possuem duas almas. O próprio Aristóteles, nesse livro De Anima, ele diz que há uma alma que raciocina e uma alma animal. Então, a gente tem aí os termos em grego, inclusive, né? De acordo com esses filósofos, a alma que raciocina vem do interior da alma universal. Então, existe um princípio universal, né? Uma alma que abrange a criação e da qual tudo flui, tudo brota, tudo surge. E existe uma outra alma mais grosseira, a ânima bruta, e que é aqui chamada por Aristóteles de alma animal. Então, ela está voltada à natureza animal do ser humano, seus desejos, suas paixões, suas taras, né? Tudo relacionado à vida passional e emocional do indivíduo, sendo que as emoções são geralmente aspectos superiores, né? Mais elevados, mais próximos, portanto, à nossa vida maior, que é uma vida mental, né? E essa vida mental, à medida que ela se aproxima da vida espiritual, ela se torna cada vez mais sutil, mais plena, mais brilhosa e, obviamente, atrelada a mais felicidade. Aí surge uma nova pergunta, ainda nesse tópico, o homem físico e o homem espiritual. Você chamaria a alma, isto é, a alma humana pensante, ou o que for que você denomine o ego, de matéria? Aí a senhora Blavatsky responde, não matéria, mas certamente substância. Aliás, o próprio Aristóteles também trata de substância em seus livros, né? Substância que vem do grego ousia, né? Que seria a transliteração para o português, né? Dizemos que a matéria é coeterna com o espírito, e não é ela a nossa matéria visível, tangível e divisível, mas sua extrema sublimação. Então, a matéria ela é algo mais utérrimo, é algo mais primitivo no sentido de original, né? O espírito puro não é senão um estágio após o não espírito, né? Da mesma forma que o Parmênides coloca, né, o ser e o não ser. Aqui a gente tem uma abordagem muito interessante da Sra. Blavatsky, né? Que o espírito puro não é senão um estágio
que se segue ao não espírito, né? Então existe o não ser e depois surge o ser. O não ser dentro da nossa perspectiva, né? Porque a gente não tem a perspectiva do absoluto. E ela diz aqui, então, que esse estágio é o todo absoluto, de onde tudo vem, de onde tudo procede e para onde tudo volta. Então ela continua: a menos que você admita que o homem evolui desse espírito matéria primordial e representa uma escala progressiva regular de princípios, ou seja, são vários princípios que se sucedem em graus progressivos, né, de grosseria, digamos assim, ou de materialidade, ou se você fizer o caminho inverso, você sai dos princípios mais grosseiros para os princípios mais sutis ou espirituais. Então ela continua: desde o meta-espírito, ou seja, aquilo que está além do que a gente pode abarcar como espírito ou espiritual, até a matéria mais grosseira. Então você tem um espectro bem grande de possibilidades, né, dentro do cosmos, dentro da manifestação. Está passando sozinho o slide, perdão. Como nós podemos chegar a considerar o homem interno como imortal? Aí é uma pergunta. E, ao mesmo tempo, como uma entidade espiritual e um homem mortal, né? Então, ou somos uma coisa ou outra. E com essa chave que a teosofia oferece, mostrando que o homem é uma entidade holística, complexa, formada por diferentes subunidades que se complementam, que interagem e que atuam nos seus respectivos planos ou dimensões, né? Essa forma abrangente que a teosofia coloca, ou a literatura teosófica, ou a sabedoria, né, universal, os antigos, traz então uma resposta a esse paradoxo, a esse enigma. Então a gente pode dizer que o homem é ao mesmo tempo imortal e mortal. Ele é imortal na sua essência espiritual e ele é mortal nos seus veículos, enquanto instrumentos desse ego espiritual. Então, a nova pergunta é a seguinte: então, por que você não poderia acreditar em Deus como uma entidade assim? Então, já é abordado aí um outro tema, né, que é a questão da divindade. E aí ela responde: porque aquilo que é infinito e incondicionado, no caso divino, né, não pode ter forma e não pode ser um ser. Seria limitado, né? Pelo menos não em qualquer filosofia oriental digna do nome. Uma entidade, ela é imortal, mas apenas em sua essência última, não em sua forma individual. Quando atinge o último ponto do seu ciclo, ela é absorvida em sua natureza primordial e se torna espírito, quando então perde o nome de entidade. Então existe o ente ou entidade que tem uma trajetória a seguir, uma trajetória de purificação, de aperfeiçoamento, de virtude, de sabedoria e de ações, né? Ações construtivas. E nessa trajetória, né? Nessa peregrinação, essa entidade que teve a origem no elemento primordial, ela é novamente reconduzida a esse todo, né? A essa magnificência, né? A essa grandeza que a gente não pode ainda conceber, exceto à medida que a gente suba, né, na escala evolutiva, em termos de aperfeiçoamento, né? Se o indivíduo ele é muito bruto, ele é incapaz, muitas vezes, de interagir ou sentir, por exemplo, a mensagem de um trabalho artístico, de uma música sutil. Mas à medida que ele pacifica, né, a sua mente, à medida que ele se torna aberto ou sensível a certas particularidades, ele pode então usufruir, por exemplo, da arte, da música, da pintura. Eu estou usando apenas uma metáfora para nos colocar aqui como entidades, como viajores, né, em busca exatamente desse autoencontro. É como coloca Jesus, né, o Pai em segredo, ou o Pai que estás no céu. E essa frase, inclusive,
ela é comentada pela senhora Blavatsky nesse livro. Imortalidade não é senão a própria continuidade de consciência, e a consciência pessoal dificilmente pode durar mais que a própria personalidade. Não é? Ela pergunta ao interlocutor, né? E tal consciência, como já lhe disse, sobrevive apenas durante o Devankan, que é o mundo céu, né? O mundo da mente, aquilo que os cristãos chamam de céu, os budistas chamam de Devankan, ou no Tibete, terra de Sukhavati. Claro que várias culturas dão outros nomes, né? Mas é um estado, é uma condição de absoluta felicidade, uma condição de plenitude, onde o inferior não tem acesso, portanto, fica inacessível ao sofrimento, aos vícios, às dores, à má memória, né, a lembrança dos momentos de equívocos, de erro e de infelicidade. Nada disso tem acesso a essa dimensão chamada Devankan, ou Devanshan, né? Ou terra de Sukhavati. Então, nesse nível, que ainda não é o nível espiritual pleno, mas já é um caminho muito próximo a essa condição interna que nós todos dispomos, a nossa personalidade ela é reabsorvida, né? Aquilo que é possível se aproveitar de uma vida, ela chega ao Devankan, né? Existe então uma primeira reabsorção, mas isso ainda é um determinado nível de consciência. Após esse nível, se chega à consciência universal. Então, a consciência individual ela vai até esse nível mental, né, que tecnicamente é chamado em teosofia de manásico, né, ou mental, né, que fica exatamente nesse plano mental chamado Devankan, mas acima dele a gente tem outros níveis mais espirituais e, em última análise, a mente universal. Aí a gente entra num novo tópico, a gente sai do homem, a constituição do homem físico e espiritual, para falar sobre as recompensas e castigos eternos e sobre o nirvana, que é aquele aspecto espiritual de libertação, aquela condição onde o ego reencarnante ele já cumpriu a sua tarefa depois de sucessivas reencarnações, sucessivas vidas. Ele se desenvolveu a tal ponto que ele não precisa mais reencarnar nos planos inferiores, né, nos planos físicos e nos mais materializados. E o nirvana no hinduísmo é chamado de moksha, né? É por isso que o nirvana ele é o não sofrimento ou não existência no sentido material. E como se sabe, o Senhor Buda, por exemplo, né, o Siddhartha Gautama, ele atingiu essa condição. Então, aqui é perguntado o seguinte: suponho não ser necessário perguntar-lhe se vocês acreditam no dogmas cristãos do inferno e do paraíso, ou em recompensas e punições futuras ensinadas pela Igreja Ortodoxa. Ela responde: a gente traz aqui um fragmento, né? Nós os rejeitamos, ou seja, rejeitamos esses dogmas, né? E muito menos aceitaríamos sua eternidade, ou seja, a eternidade do inferno ou do paraíso. No entanto, acreditamos firmemente no que chamamos a lei de retribuição, também conhecida como lei de causa e efeito, lei do karma, ou lei da causalidade. E na justiça e sabedoria absolutas que guiam essa lei, ou karma. Por essa razão, positivamente nos recusamos a aceitar a crença cruel e não filosófica da recompensa e punição eternos. Dizemos, como Horácio, que sejam as regras fixadas para nossas paixões conter. Então, esses princípios, essas leis, esses mecanismos, eles existem para nos guiar para frente e para o alto. E um dos objetivos é realmente, né, de fato, conter
as paixões, né? As paixões inferiores. E adquirir sabedoria, adquirir conhecimento, adquirir virtudes. Mas o que seria, então, aquilo que os cristãos de longe enxergam como inferno e paraíso? Então, vamos tentar abordar essa questão. Aí continua a senhora Blavatsky: nossa principal razão está no fato da reencarnação. Então, ela sempre bate nessa tecla. É muito importante refletirmos sobre a reencarnação, sobre o renascimento, a presença de algo em nós que sobrevive à morte do corpo físico e que retorna periodicamente para, digamos assim, dar seguimento a mecanismos automáticos, né? Para dar seguimento a uma determinada finalidade. É o que os antigos chamavam de teleologia, né? É o estudo das finalidades. Então, certamente, a vida tem um propósito. As vidas sucessivas têm um propósito subjacente, certamente. Então, ela diz: rejeitamos a ideia da criação de uma nova alma para cada bebê recém-nascido. Acreditamos que todo ser humano é portador ou veículo de um ego contemporâneo a todos os outros egos, porque todos os egos têm a mesma essência, o ego espiritual, né, o eu superior, e pertencem à emanação primeva de um único ego infinito universal, ou seja, temos uma origem única. Da mesma forma que o oceano, ele se dispersa em praias, em mares, em baías, mas o oceano é um só. Ou a água é uma só. A mesma água que vai nutrir os oceanos, os lagos, as geleiras, é uma unidade, né? Então, ela segue aqui com Platão. Então, segundo a senhora Blavatsky, Platão chama esse ego universal de Logos, que seria o segundo Deus manifestado. Então, nós temos a divindade una, que se manifesta secundariamente nesses egos, né, formando cada um de nós enquanto indivíduos, não enquanto almas. E nós, o princípio divino manifestado, que é uno com a mente ou alma universal, e não o Deus antropomórfico, extracósmico e pessoal, no qual tantos teístas acreditam. Então, esse Deus ele é onipresente, e ele, obviamente, está inserido em todas as coisas. E o reflexo dessa unidade fundamental, de uma forma assim, muito sofisticada, muito elaborada, ela vem através desse eu superior que vai jogar uma porção de si mesmo sobre a personalidade, né? Da mesma forma que nós usamos uma carruagem, né? Ou um carro, e você olha para o carro e diz: olha fulano. Não, a gente vê o carro, mas a gente não vê aquele que está guiando o veículo, né? O motorista. Da mesma forma, o ego está oculto. Então, quando a gente olha para alguém, a gente não está vendo o espírito, o ego daquele indivíduo. A gente está vendo apenas o seu veículo, o seu corpo físico. E por isso é que se diz que tudo na manifestação é uma ilusão, é maia, porque a gente vê as consequências, mas não a causa. A gente vê, a gente não consegue ver o número, né? A gente vê o fenômeno, mas não o número, que os pitagóricos chamavam de número. Como o número era algo abstrato, eles associavam a ideia de número matemático à ideia de espírito. Ela continua: aquilo que é impessoal dificilmente pode criar, planejar e pensar. Isso nos níveis superiores, né? Ao seu bel prazer e vontade, ou seja, você precisa de instrumentos, né? Se eu quiser voar, eu preciso de algo que me faça voar, de um avião, né? Uma asa delta, um helicóptero. Da mesma forma é o espírito. Então, há uma necessidade da manifestação desse
indivíduo espiritual, sendo uma lei universal e imutável em suas manifestações periódicas, irradiando e manifestando sua própria essência no início de todo novo ciclo de vida, não se pode supor que ela crie homens apenas para arrepender-se. Então, diante de todo o sofrimento e erros e equívocos, né, que a gente observa na nossa existência, na nossa história, né, basta olhar as guerras e todos os equívocos, né, que as ciências humanas nos demonstram, né, diariamente, ou até mesmo a nossa vida presente, onde os nossos erros e acertos ficam patentes, né? Tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista coletivo. Então, basta ver a dificuldade em que nos encontramos, né? A existência da pobreza, do sofrimento, da doença. Então, existem os sofrimentos e as dores primárias e aquelas que são criadas pela própria inferioridade humana, né? Pelos seus equívocos. Falando dos egos reencarnantes, as almas racionais, cuja última personalidade tem de se dissipar completamente, disse: todas as almas que se afastaram do Santíssimo, bendito seja seu nome, nos céus, atiraram a um abismo sua própria existência e anteciparam o tempo de descer uma vez mais à terra. Mas aí ela explica: o Santíssimo a que se refere essa máxima cristã nada mais é que, esotericamente, o Atma, ou seja, o espírito, né, na nomenclatura hindu, né, sânscrita, ou ainda Atma Buddhi, seria o ego espiritual, né? Muito bem. Então, a gente acabou de ver que, na verdade, cada um colhe o que semeia e que as dificuldades e os sofrimentos, eles são transitórios. Eles têm a duração exata das dimensões do erro, né? Então, a métrica utilizada, ela leva em consideração um padrão de justiça extremamente perfeito. Então, ninguém vai sofrer mais do que precisa ou do que criou para si mesmo. O mesmo pode-se dizer em relação às alegrias e felicidades transitórias desse mundo passageiro, né, e fugaz. Mas, ainda assim, existe, portanto, a boa colheita, né, e a má colheita. Então, como diz o Novo Testamento, né, o que o homem semear, isso ele colherá. Isso não exclui o que acontece na vida após a morte. Então, o estado pós-morte ele está diretamente relacionado à natureza da vida que o indivíduo levou. Se foi uma vida direcionada para um determinado sentido, ou se foi uma vida contrária, né, às leis de amor, às leis de progresso, às leis da natureza, que incitam o homem ao seu desenvolvimento, né, ao seu crescimento. E esse estado pós-mortem, ele não é eterno. Então, chega um momento em que essa entidade ela precisa retornar à manifestação física, já que no universo tudo é um sinusoide, né? Então, você tem ondas, você tem sempre a dualidade, a vida junto com a morte, a maré baixa junto com a maré alta, o sexo masculino com o sexo feminino, dia e noite, quente e frio. Então, existe uma dualidade básica na manifestação. E o ente, ou a entidade, ou o espírito, enquanto manifestação, enquanto ego, ele precisa gozar tanto da existência física quanto da existência extrafísica. Então, ele vai alternar a sua consciência nesses dois mundos, nesses dois planos, da mesma forma que a gente alterna a vigília durante o dia e à noite o estado de sonolência, quando a gente cai no sono e dorme. Então, não há nada de surpreendente
em visualizar a vida como alternância entre encarnação e desencarnação, entre vida e morte, entre berço e túmulo. Isso apenas endossa aquilo que a gente tem em termos de percepção da natureza, que é a existência dessa dualidade complementar, né? Yin e Yang, né? Alto e baixo, terra e céu, paraíso e inferno. Não como entidades eternas e absolutas, mas como estações de aprendizado, ou estações de necessidade. Aí vem um outro tópico, ainda sobre a reencarnação, o renascimento, que é a questão da memória. E aí ela começa. A memória é simplesmente um poder inato nos seres pensantes e mesmo nos animais, de reproduzir impressões passadas através de uma associação de ideias sugeridas especialmente por coisas objetivas ou por alguma ação sobre nossos órgãos sensoriais externos. A memória é uma faculdade que depende inteiramente do funcionamento mais ou menos saudável e normal de nosso cérebro físico. E lembrança e recordação são os atributos e servidores daquela memória. Mas reminiscência é algo completamente diferente. Então, ela coloca aí a diferença entre memória e reminiscência. Nesse parágrafo, ela explica o que é a memória, né, que é o armazenamento dessas informações através de um veículo físico, que é o cérebro. E agora ela vai explicar o que é a reminiscência. A reminiscência é definida pelos psicólogos modernos como alguma coisa intermediária entre a lembrança e a recordação, ou seja, um processo consciente de recordar ocorrências passadas, mas sem aquela referência completa e variada a coisas particulares que caracteriza a recordação. Então, a reminiscência ela dá uma ideia mais vaga de algo que está no recôndito. Não é aquela percepção, aquela lembrança nítida que a memória pode conferir à nossa consciência. Então, em geral, o máximo que a gente pode ter de vidas passadas são reminiscências ou tendências. Para o indivíduo ter uma lembrança nítida, completa de vidas anteriores, né, segundo os antigos, é necessário ou são necessárias condições especiais para isso, como a literatura budista coloca, né? O Senhor Buda, ele lembrou-se quando ele atingiu o Budado, né? Ele lembrou-se das suas vidas passadas. Isso está descrito, né, na literatura budista. Então, existiu aí uma condição que permitiu essa lembrança clara e didática das vidas prévias. Não é o que acontece ordinariamente conosco. Ela continua. Para nós, enquanto a memória é física e evanescente e depende de condições fisiológicas do cérebro, reminiscência é a memória da alma. Olha aí, a reminiscência como memória da alma. E essa memória que dá a certeza, quase todos os seres humanos, compreendam eles ou não, de terem vivido antes e terem de viver novamente. Então, às vezes, a gente tem essa noção ou essa percepção mais ou menos intensa de que nós já vivemos antes ou de que viveremos no futuro, né? Seria algo como o déjà vu, né? Então você tem aquela, principalmente em crianças, né? Ela tem aquela percepção e diz assim: nossa, mas eu já passei por isso, eu já fiz isso. E aí quando você diz para ela que a vida é repetida, que nós vivemos uma sequência de nascimentos e mortes, de vidas sucessivas, ela então fica mais próximo de entender o motivo pela qual ela tem essa percepção. Então vamos continuar. A memória, juntamente com seu cérebro, não pode se lembrar nem registrar coisa alguma na encarnação subsequente do ego. Então a memória pertence ao cérebro. Se o cérebro é descartado após a morte, se ele se desintegra, obviamente não há como ter essa memória de volta, exceto
as experiências nos planos sutis, né? Então, as nossas almas que subsistem à vida física, elas trazem um registro, elas levam os registros de uma existência. Então, a reencarnação significa que esse ego será dotado de um novo corpo, um novo cérebro e, obviamente, uma nova memória. É muito importante essa consideração da senhora Blavatsky, porque quando se fala em reencarnação para os indivíduos em geral, uma das questões que são levantadas, que é levantada, é justamente essa. Ora, se eu vivi outras vidas, por que não me lembro delas? Então, existe uma justificativa para isso. Inclusive, é uma forma de manter a saúde mental. Imagine se você se lembrar que seu vizinho ou seu parente foi um algoz do passado, né? Então, a gente não tem ainda esse nível de espiritualidade para olhar para um algoz e perdoá-lo. Então, esse é apenas um dos argumentos que a gente pode, nesse momento, elencar nessa curta apresentação. Aí ela continua: para convencer-se do fato da reencarnação e das vidas passadas, uma pessoa tem que colocar-se em sintonia com seu ego real e permanente, e não com sua memória evanescente. Então, existe esses registros que ficam no ego imortal, e existe a memória do corpo físico e das almas transitórias, né, que são os veículos, né, a alma, digamos assim, vital, a alma passional, a alma do mental inferior, né, da mente concreta. Então, todos esses veículos eles são transitórios. O ego que reencarna o eu individual, imortal, não pessoal. Em resumo, o veículo da mônada. A mônada é o nome que se dá à Atma Budi, né? Mônada é uma palavra emprestada da antiguidade, né? Foi usada inclusive por Leibniz, né? Um filósofo importante que tem um livro chamado Monadologia. Então a senhora Blavatsky segue: aquele que é recompensado no Levancan e punido na terra. Então olha aí mais uma vez a dualidade. Então no céu o indivíduo ele vai reencontrar todas as suas boas atitudes, suas boas inclinações, suas melhores aspirações, suas conquistas, suas mais elevadas virtudes. Enfim, é uma plenitude, é algo que está muito além do nosso entendimento nessa vida mundana, mas que existe e que só pode ser vivido em seu próprio nível, né? O indivíduo que alcança o Devankan, ele se despiu de todas as impurezas, né? Então, quanto menos impurezas o indivíduo alimentar em vida, mais facilmente ele entra na sintonia do Devankan. Ele entra na dimensão celeste. Por outro lado, ele pode, ao contrário disso, alimentar e nutrir aquilo que nos liga à Terra: o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o apego aos bens materiais. Enfim, os 7 pecados capitais, né, de que trata, inclusive, a própria Igreja, de uma forma resumida, simbólica. Mas o fato é que, de fato, a gente pode pender mais para a terra ou pender mais para o céu, a depender do que fizermos em vida. E esse céu e essa terra, eles existem em tempo real e a todo momento. Não precisa morrer para alcançar esses níveis. A gente já está nesses níveis, está e não está ao mesmo tempo, né? Dependendo da nossa sintonia, depende da nossa vivência, depende de onde a gente coloca a nossa vontade e a nossa energia. O que o homem buscar, isso ele irá alcançar, né? Aí ela diz, então, que existe algo, né, que se vincula a isso, que são os skandhas, ou atributos, que é tudo aquilo que a gente amealha durante a encarnação. Então, existem qualidades imortais da personalidade, como amor, bondade, caridade, que se ligam ao ego imortal, aquele ego que fica no Devankan, fotografando nele, por assim dizer, uma imagem permanente do aspecto divino do homem que existiu, que são os skandhas materiais, né?
aqueles que geram efeitos kármicos mais marcantes. São tão evanescentes quanto um clarão de relâmpago, um raio, né? E não podemos impressionar o novo cérebro, e não podem impressionar o novo cérebro da nova personalidade. Assim mesmo, a impossibilidade de fazê-lo não prejudica de forma alguma a identidade do ego reencarnante, né? Então, como nós acabamos de pontuar, essas qualidades superiores, né? As qualidades de união, de fraternidade, o amor, a bondade, a compaixão, etc. Isso vai se ligar ao ego imortal, vai potencializar esse ego, né? Vai hipertrofiá-lo, fortalecê-lo. Então, essas vivências, elas farão com que nós tenhamos uma consciência ampliada nesse nível. Mas se isso não for feito, a nossa consciência ela vai ser menos nítida, né? Teremos menos força nesse nível, teremos menos o que colher nessa dimensão, o que não acontece com os escândalos materiais inferiores, né? Então, nós temos os princípios espirituais que pertencem ao ego imperecível e os materiais que constituem os corpos ou veículos, né? Usados numa personalidade. Então, João, Maria, José são personalidades. Então, o mesmo ego, ele pode, nessa encarnação, animar, né? Dar vida, dar ânimo a José. Na próxima encarnação, ele pode ser Rodrigo. Na encarnação seguinte, Maria. Então, onde ele nasce, a raça que pertence, né, nacionalidade, época, gênero, né, o sexo, família, castas ou classe social, seja o que for, isso não tem nenhuma importância para o ego. Ela tem importância para a personalidade, mas não para o ego. E aonde o indivíduo vai nascer, se manifestar, as experiências que ele irá vivenciar, saúde ou doença, etc., vai depender daquilo que ele semeou. Vai depender da sua necessidade, ele vai se deparar com suas próprias criações. Então, o ego ele é livre, até certo ponto, mas ele é obrigado a se responsabilizar pelo que faz e pelo que deixa de fazer. E aí vem a individualidade, desculpe, a individualidade e a personalidade, a gente já vem tratando disso, na verdade, eu esqueci de pontuar para vocês, a gente pode ver aqui o subtítulo em azul, mas diz respeito exatamente sobre essa distinção entre o que é imortal em nós, né, o ego reencarnante, e os seus veículos, as almas, que formam a personalidade. Então, nós temos Budi, que é a alma espiritual, é apenas um dos veículos e o mais imediato, o mais puro. Nesse nível búdico não há fronteiras, não há separatividade, e a gente se enxerga no próximo, porque não há, digamos assim, a distinção entre as pessoas, né? Então existe uma unidade nesse nível. Essa unidade se torna mais profunda ao nível de Atma. Entretanto, voltando a Budi, a gente pode dizer que nem cada um separadamente, nem os dois em conjunto são de maior utilidade para o corpo do homem do que a luz do sol e seus raios o são para uma massa de granito enterrado no solo, a menos que a díade divina seja assimilada por e refletida em alguma consciência, ou seja, a personalidade e essa individualidade superior, essa alma espiritual, elas vivem uma vida distinta. O homem, para atrair a atenção, né, e a força desse seu próprio eu espiritual, ele precisa agir, ele precisa se esforçar, ele precisa se melhorar, ele precisa evocar em si mesmo o melhor que ele pode fazer. E é exatamente esse esforço que faz com que essa entidade, né, Budi, se manifeste em cada um de nós, que, na verdade, é a nossa própria essência. Tá? Nem Atma nem Budi são alcançados pelo karma, porque o primeiro é o aspecto superior do karma, o agente ativo em si mesmo, em um aspecto, e o outro é inconsciente nesse plano. Então, aquilo que chamamos karma, né, o fruto da lei de causa e efeito, de retribuição, vai ocorrer nesse mundo de manifestação, né, nesse mundo de limitação da personalidade. Nesses planos mais elevados, o karma não repercute,
não no sentido como estudado aqui, né? Então, Atman, que está que se manifesta através de Budi, é o espírito impessoal e que é comum a todos os seres. Aqui ela fala de manas, né? Então, manas, a consciência ou a mente, né? A derivação ou produto em uma forma refletida de ahamkara. Ahamkara é exatamente esse eu superior, né? A concepção de eu ou egoidade, de individualidade, portanto, ele é, quando inseparavelmente unido aos dois primeiros princípios, né, Atma Buddhi, ele é chamado de ego espiritual, né? Ou Taijasa, o radiante. Então, manas, ou seja, a nossa mente, ela está unida à Atma Buddhi, àquela mônada que acabamos de descrever. Então, a nossa mente, ela pode, né, através de um esforço direcionado, tornar-se espiritualizada, portanto, já que o aspecto espiritual está vinculado a manas. Mas isso, evidentemente, exige trabalho, né? Exige dedicação, exige vidas. E não uma vida apenas, mas é um trabalho de existências sucessivas, né? E nesse trabalho, portanto, Manas vai se alinhando à Atma Buddhi. Então, essa é a verdadeira individualidade, o homem divino. E é esse ego, esse corpo causal que domina toda a personalidade na qual o karma o força a encarnar. E que é responsabilizado por todos os pecados cometidos através de e em todo novo corpo ou personalidade. As máscaras evanescentes, aliás, persona quer dizer máscara, né? As máscaras evanescentes que ocultam o verdadeiro indivíduo através das longas séries de renascimentos, né? Então, quando a gente tem uma boa ideia, quando a gente tem um impulso benigno, né, de altruísmo, a gente está tendo um lampejo desse ego espiritual, desse corpo causal, que por sua vez é iluminado, né, pela alma espiritual. Aí é feita uma nova pergunta, mas não há meios de comunicação entre a consciência e a memória espiritual e humana? Ou seja, esses entes, né, que nos constituem e que estão em dimensões mais sutis, né, e que correspondem a faculdades humanas mais elaboradas, mais refinadas, mais espiritualizadas, mais condizentes com aquilo que de melhor o ser humano pode conceber. Será que todo esse manancial, né, de luz não chega até o nosso dia a dia, até a nossa personalidade, até o nosso corpo físico? Aí a senhora Blavatsky diz, é a voz da consciência, são as premonições, as reminiscências vagas e indefinidas do bem, né? Se não for a tais comunicações, né? Então, assim, através de um esforço determinado, a gente pode, sim, trazer essas inspirações e essa força para esses planos do dia a dia, esses planos do cotidiano, os planos materiais. Eu ouvi você dizer que o ego, seja qual tenha sido a vida levada na Terra pela pessoa que ele encarnou, nunca sofre punição pós-morte. Ela responde, nunca, salvo em casos muito excepcionais e raros, dos quais não vamos falar. Então, esse ego, né, ele obviamente ele não é alcançado, né, pela punição em si. Então, a punição ela vai se, digamos assim, ela vai afetar os respectivos níveis em que essas dores foram criadas. Então, existem as dores físicas, as limitações físicas, a saúde física. Isso se estende à nossa vida psicológica e mental, à vida psíquica. Então, em cada nível, você tem uma criação, em cada nível você tem uma colheita. Mas se ele é punido nesta vida pelas más ações cometidas em uma vida passada, então é esse ego que teria de ser recompensado também, seja aqui ou quando desencarnado. Então, o questionador aí está, obviamente, se referindo àquilo de bom que as pessoas fazem, né? Então, não deveriam ser recompensados também em vida, já que, quando há sofrimento, ele também se dá durante a vida física, ou
após a morte nos planos mais grosseiros, né? E aí a resposta é a seguinte, né? Então a gente também colhe as benesses das boas ações, né? Se não admitirmos qualquer punição fora da terra, é porque o único estado que o eu espiritual conhece no outro mundo é o de pura bem-aventurança. Então, de fato, o eu superior, o ego, né, no Devankan, ele é inacessível a qualquer traço de inferioridade, de sofrimento, de perturbação, ou o que quer que seja. Ele é pura inspiração e luz. E aqui ela fala, né, dos pecados, dos erros que os indivíduos cometem e da condição pós-morte. Essa condição pós-morte, eu vou destacar aqui por conta do tempo, é como se fosse um sonho vívido, né? É como se fosse um sonho vívido. Então, apesar de não haver inferno nem céu eternos, existem condições, sim, que estão associadas à qualidade da vida que nós levamos e que, obviamente, a gente tem bons sonhos e pesadelos, né? Que são sonhos indesejáveis. Para não termos esses pesadelos pós-morte, nos cumpre levar uma vida digna, ordeira e voltada à prática do bem. Pelo menos é isso que ensinam, né, os sábios. Então, ele não pede para nascer, né, o ego, nem pode escolher os pais que lhe darão a vida. Em todas as circunstâncias, ele é uma vítima de seu meio ambiente, um produto das circunstâncias sobre as quais não tem qualquer controle. E se cada uma das suas transgressões for imparcialmente investigada, seriam encontrados 9 entre 10 casos em que ele foi o ofendido e não o ofensor. A vida é, na melhor das hipóteses, uma encenação impiedosa, um mar tempestuoso a ser atravessado e um fardo pesado, frequentemente difícil demais para ser suportado. Então, é destacado aqui a dificuldade de uma vida. Então, isso é reconhecido, né, pelos sábios. Mas, como foi dito, a chave para atravessar essa condição, né, para vivenciar da melhor forma possível esses desafios e extrair daí o que deve ser aprendido, depende única e exclusivamente de nós, evidentemente. Agora, as dificuldades, as limitações e os impedimentos que eventualmente surgem são apenas frutos, né, de uma semeadura. Então, a gente tem a responsabilidade individual, mas também a coletiva. Então, diante disso, cumpre-nos trabalhar por um mundo melhor. Então, ela diz, nossa filosofia possui uma doutrina de punição tão severa quanto a da mais severa calvinista, mas apenas muito mais filosófica e consistente com a justiça absoluta. Então, se é excluído a condição do inferno eterno, não quer dizer que não há sofrimento, né? A gente acabou de pontuar que o pesadelo ele é real, né? E a gente chama dessa forma por falta de um termo melhor, mas que, de fato, o sofrimento ele pode acossar essa condição pós-morte. Nenhuma ação, nem mesmo um pensamento pecaminoso passará impune. O último mais severamente do que o primeiro, já que um pensamento é muito mais poderoso na criação de resultados danosos do que um ato. Então, o pensamento ele é mais importante, ele traz uma repercussão maior em termos de consequências e, obviamente, de colheita também. Acreditamos em uma lei de retribuição infalível chamada karma, que se sustenta através de uma concatenação natural de causas e seus resultados inevitáveis. Você falou em Kamaloka. O que é isso? Quando o homem morre, seus 3 princípios inferiores, o corpo, a vida, né, que os hindus chamam de prana, e o veículo do plana, ele vai se decompor, né? Ele vai se desintegrar. Mas existe um 4º princípio, que é o Kama Rupa, que é a alma animal, a ânima bruta, né? E esse Kama Rupa, ele vai situar-se, manifestar-se no Kamaloka, que é o plano imediatamente após o físico, onde as emoções, os sentimentos, as paixões e as taras se manifestam. Kama quer dizer desejo em sânscrito, e loka, lugar ou dimensão. Então, o Kamaloka é uma localidade astral. Esse nome astral é porque brilha, realmente é muito brilhoso. Até um livro que a gente olha brilha.
as criaturas que a gente vê brilha, na minha metáfora, lembra um pouco a zona abissal, né? Onde você tem aqueles organismos fluorescentes, etc. O Kamaloka do hindu corresponde ao limbo dos católicos, né, da teologia escolástica, né, da Idade Média. O limbo ou o purgatório, né? Mas corresponde também ao Hades dos antigos, né? Os gregos chamavam o Kamaloka de Hades, que é aquela região imediatamente pós-mortem. Estritamente falando, uma localidade apenas em um sentido relativo. Ele nem tem uma área nem limites definidos, mas existe dentro do espaço subjetivo, isto é, está além das nossas percepções sensoriais. Ainda assim existe, e é lá que os eidolons, esse termo eidolon, ele é usado por vários filósofos, principalmente na Idade Média e na Antiguidade. Um deles é Tito Lucrécio. Esses eidolons astrais, de todos os seres que viveram, tá? Incluindo animais. Entretanto, para os animais, haverá uma desintegração desse corpo câmico, né, vamos dizer assim, até desaparecer. Mas para o eidolon humano, aí esse corpo é abandonado e, na verdade, a desintegração só começa quando o Atma Buddhimanas, né, a mônada, né, o eu superior, vai se separar desses princípios inferiores, né? Então, no Kamaloka, existe esse período de gestação em que o nosso eu espiritual aguarda abandonar essa alma grosseira para poder acordar, despertar no céu, ou seja, no Devankan. Então, existe o estado devankânico que sucede a esse estado de Kamaloka. E é exatamente no Kamaloka, que é o mundo astral, né, o mundo espiritual dos espíritos, onde você vai encontrar uma infinidade de possibilidades, uma infinidade de estratos e de vivências. E essas vivências elas estão de acordo com a condição espiritual, digamos assim, de cada um. Então, a gente está falando aqui sobre o destino dos princípios inferiores, né? Quando a gente trata da diferenciação entre Kamaloka e Devankan. Então, já estamos finalizando. Depois disso, o fantasma Kama-rúpico entra em colapso. Então, o corpo câmico, né, de desejo ele é abandonado e libera o princípio pensante, que é o mana superior. Então, ele libera o corpo animal, né? E porque o aspecto inferior é a inteligência animal. Por isso a gente chama de manas superior, já que temos o aspecto inferior da mente, chamado manas inferior. Esse manas inferior também é abandonado. Então, somente o aspecto superior vai despertar no mundo mental. Então, ela dá um exemplo aqui. Ela cai no estado de RAM quando certas porções de seu cérebro são retiradas por aquele que disseca essa RAM, né? O vivisector. Então, ela está comparando aqui o que é que acontece com o nosso corpo astral, né? Com o Kama-rupa, quando o Manas abandona essa alma, né? Então, a alma animal ela é abandonada e ela fica, então, como se fosse uma rã sem cérebro. Quanto tempo o ego reencarnante permanece no Devankan, ou seja, no céu? A resposta depende. Diz-nos do grau de espiritualidade, do mérito ou demérito da última encarnação. O tempo médio é de 10 a 15 séculos, como eu já lhe disse. Então, uma vez liberado do Kamaloka, né, o elemento Kama-rúpico é descartado, a consciência entra em Devankan. E depois de todo um processo de vivências e absorção, esse ego ele vai emanar de si mesmo uma nova personalidade, ou algo que vai animar uma nova personalidade. E assim se dá cada um dos ciclos que se sucedem. Então, nós encerramos aqui o estudo dos tópicos, né, reservados para a tarde de hoje, concluindo, então,
nesse momento, o estudo sobre a distinção entre Kamalok e Devankan, o que tem muito a ver com o destino dos princípios do ser humano. Em particular, aqui falamos dos princípios inferiores. Obrigado pela atenção. Fernando, Oi. você vai abrir para perguntas? Sim, deixa eu só interromper aqui a gravação.